Boa noite a todos. Boa noite. Declaro aberta a 135ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. De acordo com o artigo 68, em seu parágrafo único, e devido à ausência da secretária Cláudia Cristina de Limissá, por motivo de saúde, convido o senhor vereador Antônio Marcos Martins para exercer a função de secretário ad hoc. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à chamada dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite também a quem nos acompanha aí pela posterior gravação da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Infelizmente, hoje o senhor Fernando Costa, representante da Zanto TV, não pôde estar presente para fazer a transmissão ao vivo. Lista de presença dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Limissá, ausente. Vereador Diego Luiz Casalotti, presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, presente. Vereador José Raimundo de Castro, presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos, ausente. Vereadora Miriam Guimarães Luz, presente. Vereador Sidnei Constantini, presente. E vereadora Suelene Almeida, presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 134ª reunião ordinária da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 3 dias do mês de fevereiro de 2020, às 19 horas, no recinto de sua sede, cita na rua Padre Zeferino, número 84, sob a presidência da vereadora Suelene Almeida, reuniu-se ordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos seguintes vereadores da casa: Antônio Marcos Martins, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro Silva, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidnei Constantini e Suelene Almeida. Deixou de comparecer a vereadora Cláudia Cristina de Limissá. Havendo o número legal, a senhora presidente declarou aberta a reunião e, de acordo com o artigo 68, em seu parágrafo único, e devido à ausência da secretária Cláudia Cristina de Limissá, por motivos de saúde, convidou a vereadora Miriam Guimarães Luz para exceder a função de secretária ad hoc. Em seguida, solicitou à secretária da mesa diretora, a vereadora Miriam Guimarães Luz, que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que lida e aprovada foi assinada pelos vereadores presentes. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, a senhora presidente passou à segunda parte com a ordem do dia compreendendo: a. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 036/2019, que revoga o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos de Bueno Brandão, que dispõe sobre a igualdade de denominação dos cargos equivalentes e paridade de vencimento e vantagens entre os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro e Antônio Marcos Martins. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 036/2019 foi aprovado em primeiro turno por 8 votos favoráveis. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 002/2020, que autoriza a abertura de crédito especial e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores José Raimundo de Castro e Sidnei Constantini. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 002/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 003/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram da palavra os vereadores Diego Luiz Casalotti, José Raimundo de Castro, Antônio Marcos Martins e Maria Helena de Godoy Santos. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 003/2020 foi aprovado
aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. D. Votação em turno único da indicação número 001/2020 da vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, indicando ao senhor prefeito que solicite ao departamento competente o calçamento de trecho da rua Juarez Alexandre Pereira, próxima à residência da senhora Tereza, com broquetes sextavados. Colocada em votação, a indicação número 001/2020 foi aprovada em turno único por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário do vereador José Raimundo de Castro. E votação em turno único da indicação número 002/2020 das vereadoras Doroteia de Paula Amaro Silva e Miriam Guimarães Luz, indicando ao senhor prefeito que solicite ao departamento competente a pintura externa da pré-escola municipal Jerusa da Veiga Lima. Colocada em votação, a indicação número 002/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. F. Votação em turno único da indicação número 003/2020 da vereadora Doroteia de Paula Amaro Silva, indicando ao senhor prefeito que solicite junto ao Departamento de Desenvolvimento Rural, Agricultura e Meio Ambiente providências no sentido de realizar o patrulhamento e cascalhamento do trecho compreendido do campo de futebol do bairro Boa Vista dos Barbosas até o bairro Lagoa. Colocada em votação, a indicação número 003/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. G. Votação em turno único da moção número 001/2020 da vereadora Suelene Almeida, requerendo que após tramitação regimental seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Renato Batista da Silva, ocorrido no dia 12 de dezembro de 2019. Colocada em votação, a moção número 001/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. H. Votação em turno único da moção número 002/2020 da vereadora Suelene Almeida, requerendo que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Elcia Lúcia da Silva Baganha, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2019. Colocada em votação, a moção número 002/2020 foi aprovada em turno único por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente concedeu o uso da palavra aos oradores inscritos no grande expediente. O vereador Sidney Constantini comentou sobre a verba enviada pelo pré-sal. Explanou sobre a situação das estradas rurais devido à época chuvosa que se encontra. Citou também a reclamação dos munícipes referente aos vereadores. O vereador José Raimundo de Castro justificou o voto contrário à indicação número 001/2020. Também agradeceu o deputado federal Olavo Bilac Pinto Neto pela emenda parlamentar direcionada à APAI de Bueno Brandão e a aquisição de uma máquina retroescavadeira, e ao deputado estadual Nassib Duarte Bechir por ter liberado a verba para o asfaltamento da estrada que liga a cidade de Bueno Brandão, Minas Gerais, a Munhoz, também em Minas Gerais, e também para a aquisição de uma máquina escavadeira hidráulica. Citou ainda que foi ultrapassado o total de 10 milhões de reais em emendas parlamentares. Relatou um comentário que está havendo sobre o valor do salário dos vereadores, alegando que o salário de Bueno Brandão está dentro das normalidades em comparação com outras cidades. Nada mais havendo a tratar, a senhora presidente agradeceu ao presidente de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata que, lida e aprovada, vai assinado pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 3 dias do mês de fevereiro de 2020. Todos de acordo? Senhora presidente, só, por Sim. favor. Permissão para sentar, senhora presidente. Concedido. Deixa eu só encontrar o espaço aqui, o local que eu, na leitura, eu percebi uma pequena questão. Letra A, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar número 036/2019, Estatuto dos Servidores, certo? E no final, a seguir colocado em votação, o projeto de lei número 036, o projeto de lei complementar. E eu peço também, na letra B, os senhores vereadores dão uma olhada na emenda do projeto do saneamento básico, por gentileza. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 002/2020. Desculpa, esse é o crédito especial. Letra B, letra C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 003/2020, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico. E aqui está, e do Fundo Municipal de Saneamento. É Fundo Municipal de Saneamento ou Fundo Municipal de Saneamento Básico? Como que se encontra no projeto? Fundo Nacional
Fundo Municipal. Saneamento básico. Faltou a palavra básico. E aqui, por último, a moção número 002/2020 foi aprovada em turno por unanimidade. Antes do encerramento da reunião, a senhora presidente concedeu uso da palavra aos oradores inscritos. Aqui encontra-se escritos. Apenas essas questões para corrigir na próxima ata. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estância Climática Hidromineral, anexo 4, relatório para prestação de contas do deslocamento do agente público, nome Greicon Braz Bueno, cargo tesoureiro, destino Ouro Fino, Minas Gerais, a Caixa Econômica Federal. Especificação das diárias, quantidade 1/4, valor unitário R$100, valor total concedido R$25, meio de transporte, veículo próprio, data e hora 8 de janeiro de 2020, ida 11 horas, volta 16 horas. Descrição dos resultados obtidos com a viagem, descrição circunstanciada. Dirigi-me à Caixa Econômica Federal em veículo próprio, munido de extrato de empréstimos consignados e do cheque número 854895, preenchido no valor de R$123,05. Retirei uma senha, aguardei ser chamado e efetuei o pagamento no guichê número 13. Tendo recebido o comprovante em mãos, retornei a Bueno Brandão, Minas Gerais. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo à segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 036/2019, que revoga o parágrafo 2º do artigo 7º da Lei Municipal número 562, de 9 de março de 1971, Estatuto dos Servidores Públicos de Bueno Brandão, que dispõe sobre a igualdade de denominação dos cargos equivalentes e paridade de vencimento e vantagens entre os funcionários da Prefeitura e da Câmara Municipal. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 036/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 036/2019, está encerrada a reunião. A discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 036/2019. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Dorotéia de Palomário Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 036/2019 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 002/2020, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei número 002/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 002/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 002/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Dorotéia de Palomário Silva. Sim.
José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei complementar número 002/2019 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 003/2019, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico e do Fundo Municipal de Saneamento e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 003/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhora presidente, Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. permissão para sentado, senhora presidente. Concedido. Bom, serei breve, já é um projeto de lei que tramita em segundo turno, mas pela importância do mesmo, como já foi explanado na última reunião ordinária, é de suma importância a aprovação tanto do Conselho quanto do Fundo Municipal de Saneamento Básico, para que o município comece a ter o direito de recebimento de receitas de dinheiro provindos de convênios, empréstimos e também de situações tipo a ARSAI. O município pode receber ainda no ano de 2020 4% da receita total da Copasa, não é do valor total que a Copasa tira, despesa menos receita, menos despesas, é do valor total arrecadado pela Copasa no ano de 2019. Eis a importância da aprovação, porque sem esse projeto de lei aprovado, o município não tem o direito de receber esses 4% do valor total arrecadado. Vejam só, esse é um primeiro passo para outras arrecadações. Vejam só a importância. E para encerrar de minha parte, devemos lembrar que amanhã nós temos a audiência pública para discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico, que é uma outra etapa para também configurar o recebimento de receitas, como essa que eu já acabei de relacionar, 4% do montante recebido pela Copasa de Minas Gerais, na localidade de Bueno Brandão. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 003/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 003/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Palomaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. O projeto de lei número 003/2020 foi aprovado em segundo turno por 6 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 001/2020, que concede revisão geral de vencimento aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão. Senhores e senhoras vereadoras, apenas com a anuência de vossas excelências, vou fazer a leitura, se vocês permitirem, a leitura desse projeto de lei complementar número 001 de 2020, o qual traz o índice de correção infracionária, o que também ocorre nos demais, e eu preciso fazer a leitura também do projeto de lei complementar, que trata, no caso, dos agentes de endemias e dos agentes comunitários de saúde. Mas os demais, aí eu vou fazer a leitura, se vocês derem anuência, a leitura apenas do quadro de valores, que é isso que realmente importa para a população buenobrandense estar acompanhando. Se vocês derem anuência, no caso, porque há justificativas e a formação é a mesma, apenas os quadros que se alteram conforme o vencimento dos servidores. Então, se vossas excelências entenderem assim, eu leio o primeiro na íntegra e os demais eu leio só os quadros depois. Sim. Então, vamos lá, então. Projeto de lei complementar número 001/2020 concede revisão geral de vencimentos aos servidores públicos do quadro de pessoal da Prefeitura do município de Bueno Brandão. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Ficam reajustados em 4,48% os atuais valores percebidos pelos servidores do quadro de pessoal do município de Bueno Brandão a título de vencimentos, nos termos do disposto no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, a título de revisão anual, de acordo com o índice do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, INPC, apurado nos últimos 12 meses.
Artigo 2º. Face ao reajustamento de que trata o artigo anterior, os níveis de vencimento quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bueno Brandão relacionados nas leis complementares número 1.590/2005 e 1.708/2008 e as gratificações previstas na lei complementar número 2.198/2018 passam a vigorar conforme anexo único da presente lei complementar. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução da presente lei complementar correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Gabinete do Prefeito, 22 de janeiro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Anexo único, tabela de níveis referente ao quadro permanente. Podemos notar que do nível 1 até ao nível 10, para não fazer a leitura de todos os níveis, então, do nível 1 até ao nível 10, os vencimentos com a correção de 4,48% passarão a R$ 1.120,63. Nível 11, R$ 1.195,73. Nível 12, R$ 1.312,62. Nível 13, R$ 1.363,52. 14, R$ 1.498,36. Nível 15, R$ 1.711,05. Nível 16, R$ 2.204,80. 17, R$ 2.929,03. E nível 18, R$ 3.564,22. Tabela de níveis referente ao quadro comissionado. Nível 1, R$ 1.120,63. Nível 2, R$ 1.195,73. Nível 3, R$ 1.317,96. Nível 4, R$ 1.711,05. Nível 5, R$ 2.051,35. Nível 6, R$ 2.204,80. Nível 7, R$ 3.002,48. Nível 8, R$ 2.929,01. E nível 9, R$ 3.273,67. Cargos, função pública. Função médico do Programa de Saúde da Família, R$ 8.342,44. Dentista do Programa Saúde da Família PSF, R$ 3.608,52. Enfermeira do Programa Saúde da Família, R$ 2.766,54. Técnico em enfermagem do Programa da Saúde da Família, R$ 1.591,05. Auxiliar de dentista do Programa Saúde da Família, R$ 1.053,05. Orientador social, R$ 1.118,63. Coordenador do Acessuas Trabalho, R$ 1.443,40. Auxiliar de coordenação do Acessuas Trabalho, R$ 947,83. Pregoeiro, no caso, função, pregoeiro, agora tratamos de gratificação. Pregoeiro, R$ 432,25. Membro ou presidente da Comissão Permanente de Licitação, R$ 432,25. Equipe de apoio ao pregoeiro, R$ 216,13. Bueno Brandão, 22 de janeiro de 2020. Silvio Antônio Félix, Prefeito Municipal. Justificativa. Trata-se de projeto de lei complementar que visa implementar a revisão geral da remuneração dos serviços dos servidores constantes do quadro de pessoal do município de Bueno Brandão. Por força de mandamento constitucional estampado no inciso 10 do artigo 37 da Carta Vigente, restou consagrado aos servidores públicos o direito à revisão geral dos vencimentos percebidos. Vejamos, artigo 37, inciso 10. A remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o parágrafo 4º do artigo 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada a revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Do citado dispositivo constitucional, podemos extrair os seguintes requisitos: existência de lei específica, observância da iniciativa privativa, periodicidade anual e indistinção de índices. Os requisitos exigidos encontram-se presentes no
projeto legislativo apresentado, eis que veiculado em instrumento legislativo apropriado e observada a iniciativa privativa. A periodicidade anual também foi observada, uma vez que a última revisão geral foi concedida em janeiro de 2019. Eis que a data base para a revisão é o mês de janeiro, conforme lei complementar número 2104, de 6 de março de 2017. Quanto ao índice adotado, verifica-se que o percentual correspondeu à perda infracionada acumulada no último exercício, compreendendo o período de janeiro de 2019 a dezembro de 2019, de modo a recompor o poder aquisitivo dos servidores municipais pela variação do NPC, Índice Nacional de Preço ao Consumidor, acumulado em 2019 de 4,48%. Há que se acrescentar que a presente proposição possui previsão orçamentária para atendimento e encontra-se em conformidade com as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. É inegável que a proposição encerra aumento das despesas com pessoal, com um eminente caráter continuado, razão pela qual figura-se necessário o respeito aos artigos 16 e 21 da Lei Complementar número 101 de 2000. Encaminha-se com o projeto a estimativa de impacto orçamentário financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos 2 anos subsequentes, e a declaração do ordenador da despesa de que tal aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias nos moldes dos incisos 1 e 2 do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também se comprova que a proposta não extrapola o limite legal das despesas com o pessoal do Poder Executivo, na forma dos artigos 20, inciso 3, a linha B, e 22, parágrafo único, inciso 2 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, por se tratar de imperativo constitucional, contamos com a compreensão e aprovação dos nobres edis ao projeto de lei complementar. É, pois, com imensa satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados desta ilustre Câmara Municipal para que dela conheça em regime de urgência e, afinal, aprovem-na como medida de incentivo aos servidores públicos municipais. Atenciosamente, Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. Como já relacionado na justificativa do projeto de lei complementar, encontra-se a estimativa do impacto orçamentário financeiro, no fundamentos legais, premissas e metodologias de cálculo, o cálculo dos limites legais permitidos, a projeção para o exercício de 2020, que, no caso, percentual com gasto pessoal tem uma projeção de 34,99%, análise e apuração do limite legal, em seu quadro 4, no quadro 5, o item 5, e o impacto orçamentário financeiro, que para o ano de 2020 equivale a 1,50%, o estimado para 2021, 1,98%, e para 2022, 1,99%. Observe-se, portanto, que o percentual estimado para o ano de implantação da despesa, mais os 2 exercícios subsequentes, é inferior ao permitido pela Constituição Federal, em especial pela Lei Complementar 101 de 2000. Parágrafo 2º, por fim, como ficou demonstrado nos quadros acima, declaramos existir recursos suficientes para subsidiar as despesas com a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos municipais no exercício corrente. É o parecer do setor contábil, Bueno Brandão, 23 de janeiro de 2020, assinado pelo senhor contador Arnaldo Evangelista de Souza. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 001/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhora Presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhora Presidente, boa noite, membros da mesa diretora, colegas vereadores, senhoras e senhores, né, público, Silvio presente, né, público que vai nos acompanhar pelas redes sociais e também aos funcionários desta casa. Boa noite a todos. Permissão para as uso da palavra sentada. Concedido. Eu gostaria só de fazer uma observação, que é o seguinte: nós estamos apenas corrigindo os salários, nós não estamos aumentando o salário de ninguém, não é isso? Né? Apenas correção. Mas eu gostaria de fazer uma pequena observação aqui, que tem um comentário que esses dias até teve, que o pessoal, a maioria dos funcionários da prefeitura ganham um salário mínimo. Isso não é verdade. Esse comentário, ele não condiz com a realidade. Porque o salário mínimo era 998
E os funcionários que menos recebiam na prefeitura, recebia 1.072, recebia mais do que o salário mínimo. E agora, com esse aumento, eles vão passar aqui, ó, do nível 1 ao nível 10, eles vão receber um salário de 1.120,63. O salário de janeiro foi 1.039. E o salário de fevereiro vai passar para 1.045. Portanto, então, os funcionários da prefeitura, todos eles ganham mais que o salário mínimo. Que aqui está só o vencimento, o salário. Fora as gratificações e os que eles têm direito, né? Insalubridade, adicional noturno, quinquênio, né? Fora as vantagens. Então, eles recebem um salário de 1.120,63. Portanto, só neste caso aqui, teria, se tivesse esse funcionário, que é o do quadro, cadê aqui? É o funcionário auxiliar de coordenação do Acessuas Trabalho, 947,83. Mas mesmo assim, ele ainda ia receber o salário mínimo, porque existe a lei servidores municipais, a lei 2060, que diz o seguinte, que nós aprovamos ela em 2016, fica instituído o abono salarial complementar a ser pago ao servidor que perceber remuneração mensal inferior ao salário mínimo nacional. O valor do abono salarial complementar-se-á calculando de acordo com a diferença entre o salário mínimo nacional e a remuneração do servidor, executando as horas extras e observadas a proporção à carga horária de cada trabalho. O abono salarial, que trata esta lei, vigorará até que a remuneração do servidor seja equiparada ou venha a superar o valor do salário mínimo nacional. Acho que todos que eram da legislação passada lembram disso, né? Que isso aqui foi para corrigir devido a esses reajustes, né? Quer dizer que em janeiro, quem recebeu a folha, recebeu já, se estava menos que o salário mínimo, ia receber com esse abono. Mas ninguém recebeu menos que o salário mínimo, porque estavam recebendo mais que o salário mínimo. Então, esse funcionário é porque não tem, esse aqui é um convênio, né? É um programa de governo do governo federal, do qual não está sendo executado. Foi criada essa vaga para a execução desse trabalho. Aí ficou desta forma. Mas mesmo assim, se vier a executar, lógico que aí ele vai ter esse reajuste, mas para ele não ficar no prejuízo, até que se regularize a situação, esta lei autoriza que ele receba, no mínimo, o salário mínimo, né? Então, lógico que o salário é pequeno, né? 1.120, né? Mas ele também é maior que o salário mínimo, né? Porque a pessoa estava aí, 1.039, a oposição ao governo federal combateu, né, que era pouco o salário mínimo e tal, e houve um aumento para 1.047. De 1.039 para 1.047, houve um reajuste de 7 centavos do salário mínimo. E quem recebe salário mínimo ficou muito satisfeito com esse aumento. Agora, os nossos funcionários recebendo 1.120, em contrapartida a um salário de 1.045, quer dizer que, então, já é um bom salário também, né? A gente tem que analisar desta forma, que a maioria desse país ganha quase que salário mínimo, né? Grandes prefeituras, muitas prefeituras que pagam salário mínimo. A nossa aqui, graças a Deus, está pagando acima do salário mínimo, né? E nós estamos fazendo as correções mensalmente, e eles não estão perdendo o poder aquisitivo do seu salário. E também, a gente já vem dizendo e falando, Maléo, até me surpreendeu, achei que o nível 11 ia acabar entrando aqui também nos valores iguais, né? Mas por mais um ano ainda vai permanecer aí só até o nível 10, né? Mas para a gente, para o futuro, aí, já está dando uma analisada para ver aí uma remodelação desta lei, aí, desse projeto, desses quadros aí, nesta lei de cargos e salários, para adequar melhor aí, talvez excluindo alguns níveis, unindo todos no mesmo nível, para ficar mais simples, de melhor interpretação para a população que hoje tem acesso aí, através das mídias, a esta lei, né? Então, meu voto é favorável, senhor presidente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 001/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 001/2020.
Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidney Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 001/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 002/2020, que dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes de endemias e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Senhor presidente, acho que seria ler o quadro, não é isso? Porque esse é um projeto de lei diferente que não aplica o índice de 4,48%. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Projeto de lei complementar número 002/2020, que inclusive o projeto de lei complementar número 003/2020, que vem depois anunciado pela senhora presidente, tem o mesmo escopo, a mesma formação, certo? Dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes de endemias e da outras providências. A Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais, aprova o seguinte projeto de lei complementar. Artigo 1º. Fica alterado o vencimento do agente de endemias previsto no artigo 1º da Lei Complementar número 1873 de 2011, que passa a ser de R$ 1.400. Agente de endemias, vencimento básico R$ 1.400, número de vagas 3, jornada de trabalho mensal, 40 horas. Artigo 2º, revogam-se as disposições em contrário. Artigo 3º, esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020, Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 22 de janeiro de 2020. Justificativa, tem a presente proposição o intuito de adequar os vencimentos dos agentes de endemias ao piso salarial profissional nacional estabelecido pela Lei Federal número 13.708, de 14 de agosto de 2018, que alterou a Lei número 11.350, de 5 de outubro de 2006. Veja que, de acordo com a referida lei, artigo 9º-A, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras de agente comunitário de saúde e de agentes de combate às endemias para a jornada de 40 horas semanais, incluído pela Lei número 12.994 de 2014. Parágrafo 1º. O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fixado no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido o seguinte escalonamento. Redação dada pela Lei número 13.708 de 2018. Inciso 1. R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019. Inciso 2. R$ 1.400 em 1º de janeiro de 2020. Inciso 3, R$ 1.550 em 1º de janeiro de 2021. Ambos incisos, todos os incisos foram incluídos pela Lei número 13.708 de 2018. É, pois, com satisfação que encaminho o presente projeto de lei complementar aos cuidados dessa ilustre Câmara Municipal para que dela conheça, afinal, aprovem-na. Silvio Antônio Félix, prefeito municipal. E depois, posteriormente, já vem a estimativa de impacto orçamentário financeiro e também o parecer do setor contábil, conforme já lido no primeiro projeto de lei complementar. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 002/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Senhor presidente, permissão que eu passe o uso da palavra sentado? Concedido. Realmente, nós estamos apenas cumprindo a legislação federal. E por quê? Nós não podemos fazer leis municipais contrário a isso aqui, porque estes recursos que vêm aos agentes comunitários de saúde e também do próximo, nós vamos estar votando daqui a pouco, que é os agentes comunitários de saúde e também os agentes de endemias, né? Isso, né? Isso. É o 2, né, que nós estamos discutindo, os agentes de endemias. Então, esses recursos são projetos do governo federal. Então, são recursos que são repassados através da estratégia saúde da família, no caso dos agentes comunitários, que é o próximo, e os agentes de endemias e através da PPI, né, que é a parte da vigilância sanitária e também da área de saúde. Então, são recursos federais que vêm para o município. Então, por esse motivo,
A lei ela é federal, é determinada pelo Ministério da Saúde, e qual foi feito aqui um acordo entre eles para execução em 3 anos, né? Para que chegue ao teto de 1.550, que foi 1.250 nós aprovamos no ano passado, em janeiro de 2019, agora 1.400, e o ano que vem, a próxima legislatura aí tem que estar aprovando para 1.550. Também é um bom salário, né? A gente está vendo aqui que realmente tem, só que é um salário também para 40 horas. E muitos funcionários ali naquele 1.120 lá, também tem às vezes salários, horários lá de 30 horas, né? 33 horas, 40 horas. Então a gente tem que analisar muito isso também na hora que fala dos aumentos, a carga horária, né? Um exemplo, daqui a pouco nós vamos votar, nós já votamos dos funcionários aqui, onde enquadra os professores. Os professores recebem o piso nacional. Mas por que em Bueno Brandão o professor recebe só metade? Porque o professor em Bueno Brandão ele cumpre 20 horas semanais, né? E o piso salarial nacional é para quem cumpre 40 horas. Aqui, como eles cumprem 20 horas, então recebe-se 50% do valor do salário, né? Então, isso também, na lei, a gente tem que observar qual funcionário que faz 40, qual que faz 30, qual que faz 20, né? Então, tem servidores públicos com 8 horas, 14 horas, 20 horas, 24 horas, 33 horas. Então, a gente também tem que analisar os salários dos servidores de acordo com a carga horária que também é cumprida, né? A gente não pode generalizar tudo no mesmo valor, né? Por isso, o meu voto é favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 002/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 002/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 002/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 003/2020, que dispõe sobre a alteração do vencimento básico dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Somente o quadro? Somente o quadro. Somente o quadro, né? Então, Sim. isso. O cargo é agente comunitário de saúde, o vencimento básico é R$ 1.400, o número de vagas 12 e a jornada de trabalho semanal em horas. Eu fiz a leitura equivocada no projeto anterior, que eu falei mensal, e na verdade é semanal, 40 horas, certo? E a mesma justificativa do projeto de lei complementar número 002/2020, que obedece à lei federal. Apenas isso, beleza. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 003/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente? Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. Eles também a mesma justificativa do projeto anterior, que é a mesma lei, né? Que a justificativa é a mesma. Também é um recurso que é de um programa nacional, que também foi feito acordo com todos, né? Para estar recebendo aí em três parcelas, né? De 2019, 2020 e 2020. 19, 2020 e 2021, né? Isso. Então, os agentes comunitários, por que 12 vagas, né? Que são os 2 PSFs, né? Que tem os agentes comunitários, que inclusive tem uma das equipes do PSF que o município não está recebendo do federal ainda, né? Está em trabalho aí desde que foi inaugurado, o Ministério não tem repassado, mas já foi tomadas as providências e no próximo, quem sabe, o município já vai estar recebendo. Então, esse valor também é um valor dos agentes, e aqui dos agentes de endemia são os 3 fiscais, né, que estão na epidemiologia, né? São 3 funcionários e os 12 são os agentes, mas a carga horária é a mesma. Quer dizer, são 8 horas diárias, né? 4 de manhã e 4 à tarde, né? Então, por isso, meu voto também é favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 003/2020, está encerrada a discussão.
Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 003/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 003/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 004/2020, que concede revisão geral anual dos subsídios dos diretores equivalente a secretários municipais de Bueno Brandão. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Bom, projeto de lei complementar número 004/2020, o anexo único do projeto de lei complementar número 004/2020, cargo diretor, o subsídio mensal R$ 2.753,33. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 004/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre o projeto de lei complementar? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 004/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 004/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 004/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 005/2020, que concede revisão geral anual dos subsídios do prefeito e vice-prefeito do ano de 2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. O anexo único do projeto de lei complementar número 005/2020 para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Prefeito, o subsídio mensal R$ 8.260,03. Vice-prefeito, subsídio mensal de R$ 2.064,99, conforme reajuste de 4,48%. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 005/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. permissão que eu passo o uso da palavra sentado. Concedido. Eu também vou votar a favor, como eu já votei a favor no primeiro, referente aos agentes comunitários, os diretores de departamentos, né? Agora, do prefeito e do vice-prefeito, no próximo, já vou justificar os 3, no próximo vem aqui o dos vereadores. Eu vou votar a favor nos 3 projetos, porque apenas estamos fazendo correção. Isso é permitido por lei, a lei permite e tudo é feito correção, né? Então, para que não perca o seu valor, não está tendo aumento para ninguém, né? Nem para funcionários, nem para prefeito, nem para vice, nem para vereador e também nem para os diretores. Apenas correção dos salários de todos os quadros, tanto do legislativo como do executivo. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 005/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 005/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantino. Sim. Suelene Almeida, sim. O projeto de lei complementar número 005/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 006/2020, que concede revisão geral anual do subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. O anexo único da lei, do projeto de lei complementar número 006/2020 para os vereadores, cujo subsídio mensal é no valor de R$ 2.202,85, correção de 4,48%. Devemos lembrar, sem
distinção de índices. Não havendo mais matéria, não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 006/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 006/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 006/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número... Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 007/2020, que concede revisão geral ao pagamento de gratificações aos servidores da Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores, dispensa a leitura? Sim. Senhora presidente, Pois não. Como ele não tem um quadro específico, mas eu vou fazer a leitura dos incisos do artigo 1º, por gentileza. Sim. Fica concedida a revisão geral anual no percentual de 4,48%, índice sobre as gratificações dos servidores da Câmara Municipal, concedido pela Lei número 2.182 de 2018, que passa a ser: inciso 1, para o presidente da Comissão de Licitação e Pregoeiro, R$ 216,13. Para inciso 2, para os membros da Comissão Permanente de Licitação, R$ 108,06. Mesmo valor aplicados para os membros de equipe de apoio de pregoeiro, coordenador do PROCON e membros do PROCON. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta de dotações orçamentárias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2020. Artigo 4º, revogam-se as disposições em contrário. Câmara Municipal de Bueno Brandão, 27 de janeiro de 2020. Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal. Doroteia de Paulo Amaro Silva, primeira vice-presidente. Cláudia Cristina de Lima Sá, secretária. A justificativa tem a presente lei complementar a finalidade de conceder reajuste anual às gratificações que dispõe a Lei número 2.182 de 2018, que preconiza sobre o reajuste anual das gratificações segundo o INPC. Conforme artigo 17, parágrafo 6º da Lei de Responsabilidade, o presente projeto não necessita de estimativa do impacto orçamentário, pois visa o reajustamento de remuneração de pessoal conforme os ditames do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal de 1988. Assim, observa-se que o reajuste está de acordo com os ditames da Constituição Federal e da Lei Complementar número 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante dos motivos expostos, solicitamos a aprovação dos vereadores ao presente projeto de lei complementar, Câmara Municipal de Bueno Brandão, 27 de janeiro de 2020. Suelene Almeida, presidente da Câmara Municipal. Doroteia de Paulo Amaro Silva, primeira vice-presidente. Cláudia Cristina de Lima Sá, secretária. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 007/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 007/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 007/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 007/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 008/2020, que concede revisão geral aos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. O anexo único do projeto de lei complementar número 008/2020, tabela de níveis referente ao quadro permanente e quadro comissionado da Câmara Municipal. Níveis 1, o vencimento R$ 1.121,20. Nível 2, R$ 1.984,40. 3, R$ 2.538,16. E, por fim, o nível 4, R$ 3.275,20. Em discussão,
em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 008/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra o vereador José Raimundo de Castro. É permissão que eu faço uso da palavra sentado? Concedido. Senhor presidente, eu só deixar explicação à população o seguinte: nós apresentamos os projetos que veio do Legislativo para fazer a correção dos membros do Executivo. E a Câmara apresentou referente aos do prefeito, vereadores e agora dos funcionários da Câmara e também da correção das gratificações pagas aos funcionários da Câmara, porque são poderes distintos, né? Tanto é que são projetos de lei complementar. E por isso existe esse quadro diferenciado, mas a diferença também é pouca, né? Que o salário no nível 1 da Prefeitura é 1.120, do nível 1 da Câmara, 1.120, que também na Câmara não tem nenhum funcionário que receba salário mínimo, recebe um pouco mais de salário mínimo, né? Que é 1.121, né? E mais as gratificações que tem, tipo aí, se fazer parte das comissões, né? Do PROCON, da licitação, quinquênios que pagam também, né? Que legalizou a parte de quinquênio aqui da Câmara também, né? Então, por esse motivo, meu voto também é favorável. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 008/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 008/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantini. Sim. Suelena Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 008/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 009/2020, que concede revisão geral ao pagamento do Vale Alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Brandão, Minas Gerais. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Quanto ao projeto de lei complementar número 009/2020, que se refere ao Vale Alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Brandão, o mesmo passa a ter o valor de R$ 140,47, conforme a correção de 4,48%. E devendo lembrar que todos os projetos anteriores, para finalizar, eles retroagem a 1º de janeiro de 2020. Em discussão, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 009/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Senhora presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Bom, vou usar a palavra porque, né, em referente a todos os outros também. Permissão falar sentado, senhora presidente. Concedido. Conforme já preconizado na própria Constituição Federal, no inciso 10, que não pode haver não pode haver distinção de índice, não pode haver divergência de índice para a correção, no caso dos servidores. Nós estamos aqui corrigindo para todos os servidores públicos do município de Brandão, executivo, legislativo, o valor a correção no valor de 4,48%. Infelizmente, nós sabemos que isso não condiz com a nossa realidade que ocorre no... Está certo que vem aí, o Copom vem reduzindo juros mês após mês, a taxa Selic, mas mesmo assim nós sabemos que os juros ainda não acompanham a redução da taxa Selic, que é a base de cálculo para a maioria das coisas desse país. E, infelizmente, não ocorre isso. Mas é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, é por esse índice que devemos fazer a correção. Então, não tem muito o que fazer. É assim que devemos proceder. Poderíamos ter um aumento real. Eu vejo que o aumento real ele é oneroso quando aplica-se apenas num ano. Poderíamos pensar numa política diferente, independe de quem esteja aí para governar o ano que vem, seja legislativo ou seja executivo. Nós poderíamos pensar numa política de diluição de aumento real ao longo dos 4 anos.
Eu vou citar o exemplo do agente comunitário de saúde e do agente de endemias. Diluiu-se o aumento em 3 anos. Saiu do piso de R$ 1.014 para o piso de R$ 1.550, que é a partir de 1º de janeiro de 2021, diluído ao longo dos anos de 2019, 2020 e 2021. É uma política inteligente. Você não onera de maneira única os cofres municipais. Então, nós devemos pensar, vai dar 1% de aumento real por ano aos servidores. Vamos formar essa estratégia. 1,5%. Mas todo ano deve ter uma pequena correção real em cima do índice de INPC. Porque vamos trabalhar da forma, se for para 2020 impactar 5%, tem um impacto muito maior que você dividir, por exemplo, em 4 anos de 1,5% para cada, o que daria no final 6% dentro de uma gestão municipal. Vejo dessa forma. Eu acho que é uma discussão muito válida para nós pensarmos à frente. Independente se vamos estar aqui ou não, porque nós temos o direito de participar da discussão porque somos cidadãos. E somos contribuintes, independente se seremos ou não vereadores para a próxima legislatura. E é o nosso dinheiro que vai ajudar a pagar os servidores. E, contrapartida, os servidores vão realizar serviço para nós, cidadãos, independente. Então, estou aqui colocando pensando na legislatura próxima. Estou falando como cidadão. E hoje falando como vereador. Eu acho que é uma política inteligente. Nós podemos pensar dessa forma, para não ter um impacto orçamentário financeiro tão agressivo. Eu penso dessa forma. E aí, o que acontece? Nós podemos garantir um pouco mais de valor ao vencimento do servidor. Né? Outra questão importante que também é agressiva aos ouvidos da maioria, ou de alguns, é a questão de salários, vencimentos de vereadores, prefeito e vice-prefeito. Vereadores, eu não vou aqui relacionar sobre que esse ano é ano de fixarmos os vencimentos para a próxima legislatura. Isso determina a Constituição Federal. Certo? E no seu artigo 37. Vereadores, eu vejo que o salário hoje ele é um salário decente para a realidade de Bueno Brandão. Né? Então, inclusive, depois eu vou falar sobre esse assunto, que agora não é o momento, né? Então, não estarei fugindo. Mas eu vejo de uma forma que o salário de prefeito e vice-prefeito de Bueno Brandão deveriam ser revistos neste ano. E eu vou ser sincero, não vou fugir da minha responsabilidade e do meu raciocínio. Não vou fugir, independente das críticas que surjam. Por mim, nós deveríamos ter uma correção para mais. Eu andei de maneira muito rápida, fazendo uma analogia, uma comparação com outros municípios, inclusive de menor população, de menor densidade demográfica, de menor tamanho, menor extensão territorial. E assim por outros índices também. E, inclusive, municípios que pertencem a outras comarcas, não são independentes, no caso, judicialmente não são independentes. O prefeito e o vice-prefeito ganham mais. Eu vou ser sincero para vocês. Olhem, vocês acompanham a gestão municipal, no caso, a vereadora Miriam Guimarães Luz trabalhou no Executivo Municipal entre 2013 e 2016. Hoje nós acompanhamos um pouco mais de perto o trabalho do Executivo. Ser prefeito e vice-prefeito não é fácil, não tem sossego. Nós sabemos isso. É oneroso, é complicadíssimo. Vossas Excelências sabem, Vossa Excelência trabalhou na gestão do senhor Danilo, sabe como é, não tem sossego. Então, mas vai ser corrigido para 8 mil. Nós esquecemos que aplica o teto do imposto de renda de pessoa física, 27%. Inclusive, o governo federal faz tempo que não faz a correção disso. Quer dizer que não tem alterado esse teto, esse percentual. E isso onera cada vez mais o contribuinte. Mais de 1/4 do salário fica para o imposto de renda. Vê se pode. Quer dizer que a pessoa trabalha o mês inteiro para deixar
mais de 1/4 do salário para a União. Olha que complicadíssimo. Eu não estou aqui fazendo lobby para esse atual prefeito ou para o próximo que venha. Estou fazendo lobby pelo serviço que é prestado. Não é fácil ser prefeito. É muito mais simples ser governador, é muito mais simples ser presidente, é muito mais simples ser deputado do que ser prefeito. Eu vou citar um exemplo para vocês. Rodovia estadual. Muitos não sabem que a rodovia estadual e criticam quem? O prefeito. Falta um medicamento, talvez de alta complexidade, no departamento de saúde. A culpa é de quem? E era a responsabilidade de quem? A saúde é a responsabilidade de quem? De alta complexidade? Do Estado e da União. Ou seja, pela falta de informação das pessoas, né, os administradores municipais são massacrados. São massacrados. Por isso que nós devemos aprovar o índice de 4,48%, mas nós devemos pensar um pouco mais para fixarmos os vencimentos para a próxima gestão municipal, principalmente para prefeito e vice-prefeito. Estou aproveitando o que eu adentro, porque nós estamos falando dos vencimentos. Não sei se vocês concordam comigo, vai passar pelo nosso crivo isso, pela nossa responsabilidade. Principalmente o salário de vice-prefeito ganha menos que o vereador. E na ausência do prefeito, quem assume? Não sei se vocês entendem da mesma forma, né? Eu estou aqui fazendo um lobby pelo trabalho prestado pelos prefeitos que passaram por Bueno Brandão. Eu acho justo. Não é fácil ser prefeito, gente. Não é fácil ser vice-prefeito. Não é fácil. Tá bom? Então, e para deixar bem claro, a questão que os agentes comunitários de saúde e os agentes de Neemias não se aplicaram o índice de 4,48%, porque eles têm lei específica que determina o piso salarial. Obrigado. Senhor vereador, só uma parte. À vontade. Né, só para completar aqui, né, sobre a questão do salário, né, fixado do prefeito, do vice, a gente tem um grande problema também, que é o teto, né, do prefeito. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui, ó, o salário dos mais médicos, R$ 11.865. Então, às vezes, os médicos, né, chegam na cidade, por não receber menos que o que estava sendo feito no país inteiro, acaba indo para outra cidade e a gente perde. Então, sempre está vaga. Então, a gente vê o quanto que é importante a questão do teto. Parabéns pela sua lembrança. Parabéns. Ou seja, o teto ser baixo prejudica, inclusive, a saúde do município, pela própria norma da Constituição Federal. Muito bem lembrado. Parabéns. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 009/2020, está encerrada a discussão. Em votação, em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 009/2020. Antônio Marcos Martins. Sim. Diego Luiz Casalotti. Sim. Doroteia de Paulo Amaro Silva. Sim. José Raimundo de Castro. Sim. Miriam Guimarães Luz. Sim. Sidnei Constantino. Sim. Suelina Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 009/2020 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis. Informa os senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 036/2019 e os projetos de lei números 002/2020 e número 003/2020, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito à presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2019 e dos projetos de lei número 002/2020 e número 003/2020. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2019. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim.
Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2019. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2019, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 036/2019. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 002/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 002/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse parecer? Não. Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 002/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 002/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 003/2020. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei número 003/2020. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo mais quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 003/2020, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 003/2020. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Passo agora a conceder a palavra aos oradores inscritos no grande expediente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. Agora sim. Mais uma vez, boa noite. Vou tentar ser breve aqui. Primeiro, só para completar a minha fala sobre a questão dos vencimentos do prefeito e vice-prefeito, que nós devemos aí fixar para a próxima gestão, 2021 a 2024, 21 de 2023 e 2024. Eu também, até esqueci de fazer a relação, nós temos aí um problema que vencia, elevando dentro do município, que é questão de diretor e questão principalmente de chefe. Eu vou citar um exemplo para vocês. Se nós procurarmos no portal da transparência do município, e até de outros municípios também, a gente vê muito o servidor, que ele não está em nenhum cargo em comissão, em nenhuma função de confiança, ele recebe até mais com o chefe. Muitas vezes não. O chefe, o diretor, ele é o braço direito e o braço esquerdo da administração. Isso também, eu vejo que a Câmara Municipal deve também olhar com carinho para esse lado. Daqui a pouco, a administração municipal não vai querer nem ter diretor, nem ninguém vai querer ser diretor e ser chefe. Compensa muito mais ficar apenas na sua atribuição para o cargo que ele foi, concursado. Eu vejo dessa forma. Eu acho que nós devemos olhar com carinho. Mas tem muito diretor que não merece ganhar. Aí é uma outra questão. Aí nós devemos privar e olhar para a qualidade. E isso nós temos como cobrar. Isso nós temos como fiscalizar. Nós sabemos disso. Então, eu acho que nós devemos pensar separado, as coisas separadas. Nós devemos pensar e agir de forma separada. Nós não podemos misturar as coisas. Certo? Na minha opinião. Nós devemos, esse ano, eu acho que é um ano importante para nós pensarmos dessa forma. Eu não vou deixar bem claro aqui, porque isso é público, não estou aqui falando em âmbito legislativo, estou falando em âmbito executivo. Certo? Por exemplo, tem departamento que não tem diretor, estava com apenas chefe. Um exemplo. Ou seja, o município está
economizando nesse sentido. Então, eu vejo que nós devemos olhar com carinho nesse sentido. Certo? Porque ser chefe e ser diretor também não é simples, não. Você carrega uma boa parte dos servidores, você carrega ali uma boa parte do orçamento, você tem a responsabilidade solidária na prestação de contas. Então, tem tudo isso. Quantas vezes aí a gente vê, por exemplo, no governo federal, ministros sendo imputados à culpa por improbidade administrativa de seus secretários, de seus subsecretários. Bom, minha opinião é sobre isso. Acho que nós devemos pensar com carinho logo aí, porque nós temos que fixar o quanto antes essas questões para os anos de 2021 a 2024. Amanhã nós temos aí a audiência pública para a discussão do Plano Municipal de Saneamento Básico. Ela inicia-se às 18 horas. Vem as representantes da Universidade Federal de Minas Gerais apresentar o plano. É claro que o plano é de maneira sucinta. É uma consolidação de 6 produtos, do produto A até o produto G. Foram aí mais de 365 dias de trabalho, oficinas nas áreas rurais e na área rural e na área urbana, perdão. Quis referir-me a bairros rurais, não a áreas rurais, por isso teve as visitas, tiveram as oficinas em 2 oportunidades para a elaboração do produto C e depois também para a elaboração do produto E. Então, nós tivemos as possibilidades dentro das oficinas setoriais para discutir o plano municipal, e amanhã, de saneamento básico, amanhã será uma consolidação, conforme determina as regras da Fundação Nacional de Saúde, que também é uma das promotoras desse plano municipal de saneamento básico. Inclusive, postei hoje na minha rede social que nós somos agraciados. Realmente, cidades municípios, com menos de 50 mil habitantes, vão receber esse plano municipal de saneamento básico. O ano passado, 6 cidades com menos de 50 mil habitantes, dentro do contexto de Minas Gerais, que tem 853 municípios, Bueno Brandão foi um dos agraciados. Vejam só a importância disso. No nosso sul aqui, Bueno Brandão e Monte Sião. É um problema gravíssimo, pois é questão de saúde pública. Saneamento básico é questão de saúde pública. Como bem diz a deputada estadual pelo Estado de São Paulo, a senhora Janaína Pascoal, eu não me conformo um país como o Brasil, com as qualidades, com o tamanho, com as condições, ainda estarmos engatinhando, discutindo o saneamento básico. Vejam só que ponto que nós estamos. Então, nós estamos aí andando muito bem nesse sentido e vamos trabalhar mais para que isso aconteça. E amanhã tem essa audiência pública do Plano Municipal de Saneamento Básico. E para encerrar, ficou distribuído aí pelos servidores dessa casa o projeto de resolução do plantão dos vereadores. Eu peço às vossas excelências que dêem uma olhada. Na Câmara Municipal de Ouro Fino tem, na Câmara Municipal de Bragança Paulista tem. Eu não olhei demais câmaras. Eu vi por questão acidental. A de Ouro Fino eu já vim estudando, mas a de Bragança Paulista eu vi de forma acidental. Eu estava olhando a questão de um concurso e vi lá. Certo? Lá tem. E também já se encontra com vossas excelências a questão de nós instituirmos, no caso, desde que haja ali, lógico, tem ali as prerrogativas, as exceções, instituirmos também a questão dos descontos nos nossos vencimentos em caso de faltas não justificadas. O que eu vejo para a próxima legislatura, é bom deixar bem claro, isso passa a vigorar a partir de 2021. O que eu vejo isso? É uma forma de mostrarmos à população que a Câmara Municipal de Bueno Brandão está preocupada com os trabalhos, com as responsabilidades que a lei orgânica traz aos vereadores, e também uma questão de moralização. O pessoal, até por falta de conhecimento, algumas pessoas, mas o vereador ele tem que trabalhar só na Câmara. Não existe lei que determine que trabalhe só na Câmara.
Quer dizer, então, o trabalhador, o vereador tem que trabalhar só na Câmara. Legalmente, isso é proibido. Isso não legalmente não há legislação. Não é que seja proibido. Legalmente não há norma que determine. Mas moralmente isso pode acontecer. Então, a questão de ter um plantão é uma questão moral. No próprio um dos artigos, se não me engano, o artigo 7º do projeto de resolução, fala que não levantará punição ao vereador que não venha. Mas é uma questão moral. Por que não levantará punição? Porque a lei não determina que assim seja. Aliás, se tivesse lei que determinasse, não precisava do meu projeto de resolução. Vamos ser sinceros. Né? Vamos jogar limpo. Então, eu vejo que é uma forma de nós prestarmos contas à população nos nossos vencimentos e do nosso trabalho. Tanto a questão do desconto, quanto a questão do plantão. Né? Assim, infelizmente, ou felizmente, porque daí a gente pode colocar as coisas mais às claras ainda, tiveram aí, há 1, 2 semanas atrás, discussões, inclusive inflamadas, né, dos nossos cargos, das nossas ocupações, colocando os nossos nomes em xeques aí sobre os nossos serviços. Eu não quero aqui o vereador Perninha reagiu. Não, as datas dos projetos são anteriores às discussões postadas nas redes sociais. Eu consigo comprovar isso para quem quiser. Eu já venho tentando isso há tempos. Os nobres edis sabem disso. Né? Mas aí, o que é? É a nossa forma de resposta à população que nos indaga, muitas vezes, sem conhecer o nosso trabalho. Eu não vejo aí ninguém que saia nas redes sociais ou na própria via pública, criticando a nós, que vem aqui e pede um relatório dos nossos trabalhos. Não vi nenhum cidadão buenobrandense, nesses quase 8 anos de legislatura, que veio aqui pedir um relatório do meu trabalho. É direito do cidadão. Por que não vem? Tem direito de criticar? Tem, desde que conheça a realidade. Então, esses 2 projetos que eu apresentei são principalmente para moralizar os nossos trabalhos. Ah, não, os vereadores lá têm plantão, os vereadores lá, se faltarem, têm desconto. Olha a importância disso. Nós só vamos ganhar com isso porque nós vamos ter matéria para enfrentar esses discursos moralistas. Porque isso, para mim, é discurso moralista. Ué, ele fala sem conhecer a realidade? É moralista. Sem embasamento, desculpem. Falar que é um discurso moralista não é ofender a pessoa. É diferente. Não estou aqui promovendo calúnia contra ninguém, difamação contra ninguém. É discurso populista. Quem sabe até pessoas que pretendem, em outubro próximo, estar com as suas digitais nas urnas, quem sabe? Como candidatos, não como eleitores. Não sei. Então, eu gosto de deixar bem as coisas bem às claras também. Vamos pensar nesse sentido. Acho importante para nós. Foi a 18ª legislatura, os vereadores Antônio Marcos Martins, Miriam Guimarães Luz, Diego Luiz Casalotti, Suelena Almeida, Doroteia de Paulo Amaro Silva, Sidnei Constantini, Cláudia Cristina de Limissá, desculpe se eu esqueci mais de alguém, Maria Helena de Godoy Santos, que instituíram o plantão de vereadores. Que criaram lei específica para desconto se faltarem reuniões. Olha o ganho que a gente carrega. Daqui 30 anos estarão nos anais da Câmara, nos arquivos da Câmara, que fomos nós que instituímos isso. Isso não é um ganho moral? Isso não é importante para os nossos nomes? Nós não vamos estar aqui para a eternidade. Mas nós temos que deixar os nossos serviços até onde pudermos. Isso que é importante. Pensem nisso. Amanhã nós podemos sair de cabeça erguida frente à população. Não, nós fizemos isso, fizemos aquilo para moralizar os trabalhos legislativos de Bueno Brandão. Olha a importância disso. Podemos andar de cabeça erguida. Sem medo de críticas negativas. Que crítica positiva eu aceito numa boa. Agora, crítica negativa eu já não suporto. Vou ser bem sincero para vocês. Ainda mais populista e moralista. Tá bem? Obrigado pelo espaço. Boa noite a todos. Boa semana a todos. Peço à vereadora Doroteia que assume meus trabalhos.
palavra a vereadora Suelene Almeida. Boa noite a todos de novo, né? Para fazer um agradecimento, né? Que eu sempre, o ano passado, 2019, eu falei muito sobre, né? As placas, né? Toda a sinalização e todas as placas da cidade, né? E tem várias indicações também dos outros colegas, mas eu, assim, sempre falava mais da placa para os idosos, né? E os deficientes. Então, agora já estão sendo colocadas, né? Na cidade, então eu quero agradecer, né? Por começarem a colocar, né? Alguns lugares já estão, né? Hoje mesmo a gente viu, né, José Raimundo, ali em frente ao Serrinha, né? A placa lotérica, né? Tem uma placa, então deve ter mais algumas pela cidade. E em frente do vereador também, Sidney, na praça. Então eu quero agradecer por esse, né? Por ser atendida, né? Que é um pedido de várias e várias pessoas e também vários e vários vereadores também chegaram a pedir para eles, né? E também que aqui, como diz, só uma andorinha só não faz verão, né? Chegamos a essa indicação que foi agora, que está sendo respondida, né, com a implantação das placas, mas também foi todos os vereadores que votou a favor, né? Então, eu agradecer a todos. Muito obrigada. Peço à vereadora Suelene Almeida que assuma os seus trabalhos. Convoco reunião extraordinária no dia 13 de fevereiro de 2020, às 19 horas, para votação em segundo turno dos projetos de lei complementar números 001/2020, 002/2020, 003/2020, 004/2020, 005/2020, 006/2020, 007/2020, 008/2020 e 009/2020 em primeiro turno do projeto o projeto de lei número 004/2020. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião. Boa noite.